nós vemos que há um pano em cima da mesa. Se espreitarmos por baixo do pano, vemos que ele é branco. Ele foi pintado talvez metade em azul, deixando umas manchas, deixando o pano branco aparecer, e outra metade num amarelo dourado. Mas, tal como o pano está disposto na mesa, a parte azul parece mais ou menos corresponder a um terço ou até menos do conjunto completo. Vemos um barquinho, mais ou menos do tamanho de um palmo das minhas mãos, estive mais ou menos a medir, um barco à vela, que também está pintado de branco, e a vela está assim macerado, parece um resto de qualquer coisa, um tecido que já foi muito macerado. Depois, na parte amarela, temos um prato de sopa cheio de areia. Em frente do prato está um copo vazio, não tem água nem tem vinho, e os talheres ao lado do prato de sopa são de peixe ou de carne, neste caso de carne, um garfo e uma faca. E temos um guardanapo com uma argola. Olhando para o prato, na parte de cima, no bordo de cima, há duas manchas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Uma do lado esquerdo um pouco mais longa, a do lado direito mais dispersa. Parece que alguém já comeu naquele prato, não é a primeira vez que aquele prato é usado. O guardanapo também tem uma leve mancha. Suponho que não saiu na lavagem ou também já foi utilizado antes. O copo é muito comum, os talheres muito comuns são, e o prato também. Já a argola não parece tão comum, parece de prata lavrada, o que é um elemento a considerar. Com o garfo e a faca não podíamos levar a areia à boca. Era preciso uma colher. Ela não pôs uma colher. Quando vemos esta peça, lembramos de um filme, de um momento de um filme, que foi feito não muitos anos depois desta peça, do António Reis e da Margarida Cordeiro, Trás-os-Montes, em que vemos uma mulher, a uma certa altura, uma mulher recolher da neve com uma espécie de concha para um alguidar, bocados grandes de neve, vai com o filho, vai com um dos filhos, e depois à noite, à ceia, serve nos pratos, que também são pratos de sopa, essas divisões da neve, esses bocados de neve, distribuídos pela família, pelo marido e pelos filhos. E eles não só levam à boca a neve, como mastigam a neve. Nós vemos alguns deles mastigarem a neve. Nunca tinham feito isso. Foi o António Reis que pediu para eles fazerem. E houve muitas críticas a essa passagem do filme, sobretudo de certas entidades mais oficiais das várias terras de Trás-os-Montes, por onde as filmagens foram feitas, e em particular naquela, perto de Miranda do Corvo, que a fome não fosse tanta que as pessoas fossem obrigadas a comer neve. Mas não era que eles comessem neve, mas a neve é muito, muito dura de suportar em Trás-os-Montes. O frio é muito duro. O frio é tão duro que é como se estivessem a comer o frio. E era isso que ele queria mostrar, em particular naquela cena. Mas aqui ninguém vai comer areia, porque não é possível. É um gesto quase como de Tântalo, não é? De querer levar à boca os frutos e os frutos fugirem. O garfo e a faca não deixa. Talvez a faca se conseguisse, mas levar a faca à boca é um gesto que não é bem-vindo. Portanto, teria de ser com o garfo, e é forçoso que a areia recaísse. Também me lembrei, quando olhei para a areia é uma imagem de muitas coisas. E uma delas é do infinito no sentido da contagem dos números que nunca acaba. Há sempre mais um e mais um. Mesmo que a areia esteja retida naquele prato, porque não está espalhada pela mesa, está retida no prato, portanto é uma dose de areia e não um areal, mas na verdade a parte amarela desta mesa pode fazer-nos pensar no areal, mas é uma parte limitada de areia, uma medida. Mesmo assim, sendo uma medida, faz-nos lembrar sempre a possibilidade de acrescentar sempre mais um, e a dificuldade de contar os grãos de areia, até do ponto de vista bíblico, há essa imagem. E também há a imagem da ampulheta, a areia que mede o tempo.
Portanto, ali há espaço e há tempo, há contagem numérica, que já é uma espécie de esquema do tempo, e há o tempo que corre, o tempo que escorre. Se aquela areia fosse levada ao ar pelo garfo, tornava-se uma ampulheta, em certa medida. Portanto, é um prato que está condimentado para amealhar, guardar, medir e perder o tempo. Mas há aqui outra coisa muito impressionante nesta mesa, que é o contraste entre o azul e o branco. E lembrei muito, até porque há pouco tempo estive a reler, da teoria das cores do Goethe. Estive a reler a teoria. Que o Goethe é um inimigo figadal de Newton, não quis ser inimigo, mas tornou-se, dado que o Newton leva a cabo uma espécie de anatomia da luz, da qual, através da refração, da qual nascem as cores, não nascem, da qual resultam as cores, e o Goethe tem a ideia que as cores nascem, justamente. E as cores nascem por opostos. Em primeiro lugar, a cor é sempre uma sombra, seja a cor mais luminosa como este amarelo dourado. É uma sombra da claridade, através do diáfano. E o azul é a claridade da escuridão, é a primeira cor que vem da escuridão, isto é, da oposição é da escuridão, e a claridade é a claridade da escuridão, a primeira claridade é o azul. Mas este azul está condimentado, está temperado com um redobrar de claridade, digamos que é um azul que lembra o céu em dias de sol. Não é de estranhar o azul nesta obra da Ana Vieira, porque nesta época, e já em épocas anteriores, mesmo no caso do primeiro ambiente, da primeira espécie de instalação chamada ambiente, que creio que é 2 anos anterior, o azul reina. Digamos que e aquelas fotografias que ela pinta, a cor que ela escolhe é o azul. Portanto, os anos 70, em alguns casos ela volta a esse azul, mas os anos 70 em particular, o azul é soberano. Digamos que é esta influência que a escuridão tem na obra da Ana Vieira, neste caso sob a forma da primeira claridade da escuridão. E digamos que há vários matizes da claridade da escuridão, da primeira claridade da escuridão, e este aqui é um mostruário de alguns matizes. As pregas são um efeito plástico muito, muito forte na obra da Ana Vieira, e aqui tem a ver com outro efeito muito forte, plástico, que é a transparência. Por exemplo, nesse primeiro ambiente, as paredes são transparentes, ela faz como que uma espécie de... cria uma espécie de abstenção da impenetrabilidade e da gravidade nesse ambiente. E esses desejos de impenetrabilidade ou de disposições para criar o deslizar, a suspensão da impenetrabilidade e da gravidade, tem a ver claramente com experiências de sono e de sonho. Uma vez que, quando nós sonhamos, a gravidade parece não ter efeitos, nós estamos completamente submetidos à gravidade quando estamos a dormir, mas completamente submetidos. De tal modo submetidos que, de um ponto de vista fisiológico, isto por razões de sobrevivência, como é óbvio, há uma espécie de diminuição de todas as tensões do nosso corpo, da respiração, do ocorrer do sangue nas veias, como é que se chama? À circulação, obrigado. À circulação. E o sono, então, é o estado em que a gravidade domina inteiramente o corpo. E o corpo não se sente mal com esse domínio, está abandonado à gravidade. Está abandonado à gravidade em cima de qualquer coisa que a sustenta essa pessoa que está a dormir. Mas todos os atos que se passam durante o sono, meio estremunhado ou profundo, têm sempre a ver com gestos em que a gravidade não tem eficácia. E, em particular, os sonhos, em zonas mais profundas do sono, têm a ver com essa abdicação
ou essa suspensão, a melhor aplicação não é bom nome, suspensão da gravidade. E porquê? Porque no sonho nós estamos sob o reinado da imaginação. E a imaginação não é amiga da gravidade. A imaginação inventa, quer dizer, é só amiga para a pôr em causa, para se livrar dela, para a tornar menos dura, para a tornar menos legisladora. Todos os atos de dança, de equilibrismo, de ascese alimentar, de andar de bicicleta, de pintar, de esculpir, de dedilhar a lira, etc., são atos imaginativos que, sem poderem dominar inteiramente a gravidade, a aligeiram e a tornam uma espécie de instrumento das suas próprias exigências criativas. Eu sei que fui convidada para este dia por causa do texto que escrevi sobre Ana Vieira para a exposição de Serralves em 1998, exatamente, 1998. Ia dizer 99 porque eu hesito, mas é 98. E a própria Ana Vieira, por acaso, também hesita. Nesse texto eu falo do sono. Não falo muito do sonho, falo do sono. E falo de um sono particular, que tem a ver com esta forma geral que eu descrevi do sono, mas que tem um conteúdo e uma evolução interna particulares. É o sono das histórias de Encantar. Eu, por acaso, no texto fui relê-lo, porque já não me lembrava do que tinha escrito, mas falo, pode ser uma menina ou um menino, um rapaz ou uma rapariga, mas na verdade, todas as histórias que eu me lembro em que isso acontece dizem respeito a meninas, a crianças. Um dia, a criança, a princesa, filha do rei, cai muito doente e adormece. E vêm todos os físicos do reino tentar aliviar da dor o pai que não a consegue acordar e observar o desenvolvimento daquele sono estranho. E todas as observações que eles fazem e todas as tentativas que empreendem de resolver aquele sonho em despertar são infrutíferas. A criança não acorda. A criança fica a dormir durante alguns anos. E quando acorda, é uma jovem rapariga, já não é uma criança. Esse acontecimento das histórias de Encantar sempre me impressionou muito. Quando era criança, e depois quando cresci impressionou-me porque tentei compreender o que é que se estava a passar naquele sono tão longo de uma menina. Eu também no texto escrevi que também pode ser de um menino, de um rapaz, e imaginemos que também pode ser, mas na verdade o crescimento da menina tem sinais mais notórios do que no menino e tem consequências para a vida dela bem mais graves. E tentei perceber o que é que estava em causa ali. E o que estava em causa é o esquecimento do adolescente em relação à sua própria infância. O adolescente é aquele que esquece a infância. E se não esquece a infância, a adolescência ainda vai ser mais difícil do que é suposto ser. A adolescência é uma época de ruptura, é uma época em que pomos tudo em causa, é uma época em que já não queremos ter pais, não gostamos de ter nascido dos nossos pais, gostávamos de ter nascido dos nossos próprios. Não queremos repetir aquilo que nos ensinaram, queremos deixar cair todas as regras, e isso só é possível porque aquele ser se esqueceu da infância. Porque a infância é a época, ao invés da confiança total. Da confiança total naquele que nos educa, daquele que nos alimenta, daquele que nos protege. Uma confiança que se alarga ao universo inteiro. A partir dessa confiança, primeiro com os próximos, alarga-se ao universo inteiro. E cair num sono de que só se acorda mais tarde significa que se está a crescer. Cair no sono significa que se está a crescer. E que se está a crescer para ser adolescente. Depois a época da adolescência é extremamente perigosa, como sabemos, em todos os sentidos, aventurosa e de uma grande plenitude. E é perigosa porque
os riscos não são reconhecidos enquanto tais. Os riscos são procurados. A criança procura os riscos, a criança corre riscos sem os procurar. O adolescente procura os riscos para se pôr em causa, para pôr em causa a sua educação, para demonstrar a si própria a sua capacidade de resistir e a sua capacidade de descobrir, etc. Então, porquê é que eu falava desse sono a propósito da Ana Vieira? E é um sono que não tem sonhos. Se bem que no texto eu também falo de devaneio, do devaneio em Ana Vieira, e aqui há elementos de devaneio contemplativo. Há uma espécie de... Não é de combate, não é de luta, não é de guerra. É uma espécie de tensão entre uma disposição de devaneio e uma disposição ativa para a ação. E a disposição para a ação tem a ver com uma consciência muito aguda, que nem sempre, no meu entender, foi entendida em relação à Ana Vieira, que é a importância do corpo na arte. A importância do corpo de quem faz e do corpo de quem pode ver, porque, segundo ela, nós não vemos apenas com os olhos, vemos com o corpo. Daí que ver com o corpo significa que o corpo tem de se movimentar, neste caso, movimentar-se em volta da peça, da mesa, paisagem, tantas vezes quando forem necessárias, e até muitos dias, se puder, quanto mais dias melhor, quanto mais vezes melhor, até haver uma espécie, como diria o Benjamin, uma espécie de absorção possível daquilo que nós estamos a ver, até que aquilo que estamos a ver se declara uma coisa que não faz parte da vida, mas que toca na vida, que é assim que o Benjamin considera que a arte faz. A arte não se pode confundir com a vida, mas se não toca a nossa vida, não é arte. Daí, isto é muito sutil, não é nada fácil de conseguir, na prática, realizar, como os ingleses dizem a palavra realizar. Isto é, nós muitas vezes aderimos a uma peça de arte, sentimos uma grande empatia com a peça de arte, porque a estamos a ver mal, isto é, estamos a confundir aquilo que estamos a ver com uma coisa que nos é familiar da nossa vida, e isso cria uma ilusão de empatia com a coisa, de modo que a coisa começa a fazer parte da nossa vida como um elemento que se integra bem no nosso percurso humano. Ora, a empatia, neste caso, é uma má conselheira. Quando nós sentimos uma empatia imediata, é melhor voltarmos atrás, irmos à rua um bocadinho e voltarmos a ver. Voltarmos a ver porque a obra autêntica implica alguma distância. Alguma distância. E o azul é a cor da distância. O céu é azul. A atmosfera é azul. Quando se vê a terra de longe, ela é azul. A longura é azul. Em Goethe é o azul profundo, pode se tornar um azul abissal. Digamos que, em princípio, todas as obras têm uma claridade da escuridão que é a distância, que é o azul. A distância, em termos cromáticos, é o azul. E nós temos de distanciar da peça. A primeira descrição é uma descrição que é uma espécie aquela que eu fiz é uma espécie de distância, porque é uma descrição muito padronizada, não é? Eu fiz uma descrição dizendo que há um bar, Bem, tive alguma atenção porque disse que o pano, se nós espreitarmos por baixo e até se levantarmos o pano, vemos que é branco, e também percebemos que é branco por causa do azul não cobrir inteiramente aquela parte da mesa que é suposta ser a ondulação. E está muito bem criada a ondulação. O barco parece que está a navegar. O barco parece que está a erguer na proa, não é? Isso é muito impressionante quando vemos esta peça de várias perspectivas. Percebemos que há navegação. E ela está completamente paradinha. Portanto, é o olhar do espectador cruzando-se com os gestos eu ia dizer a atriz, mas os gestos que a artista fez, com os gestos que são gestos muito concretos, não são gestos quaisquer, são gestos muito precisos de criar esse panejamento com essas pregas
umas mais profundas, outras menos profundas, umas em que a parte de cima é superior à que está ao lado, outras que se afundam, até criar uma espécie de pacificação neste lado da mesa, como se o oceano ali tivesse uma espécie de uma corrente que obrigasse a uma paragem da ondulação. Porque essa paragem não está à frente daquilo que nós supomos que é a areia. Mas isto vinha a propósito da nossa relação com a obra. Portanto, a primeira descrição é já um elemento de distanciamento, porque eu reduzi a peça da Ana Vieira aos seus elementos descritíveis, não apenas fisicamente, não foi apenas uma descrição física, porque eu teci uma série de comentários que têm um valor simbólico acerca do guardanapo, do prato e da areia e dos talheres. Portanto, não é, a primeira descrição já foi não só física, mas simbólica. E foi simbólica e conceptual. Isto é, eu já estive a discutir os vários acessos de compreensão que temos à areia e não podemos levar à boca a areia através do garfo e, com isso, haver uma espécie de produção espontânea de uma medida do tempo, não é da clepsida, é da ampulheta, obrigada. Da ampulheta. A clepsida é o roubador de água, é o da água, quer dizer mesmo roubador de água. Aliás, há um livro do João Miguel Fernandes Jorge que se chama O Roubador de Água, e isso quer dizer a clepsida. Provavelmente uma homenagem à clepsida do outro poeta, que agora não me estou a lembrar o nome, que devia saber, porque é meio peçanha. Bem, isto parece as minhas aulas porque isto chama ataque desde vinha, portanto não é Alzheimer. É verdade. Saiu à minha mãe, eu esqueço-me de palavras concretas e também esqueço-me de nomes. E depois, se tem pessoas à minha volta é ótimo, porque posso perguntar qual é o objeto normalmente que nós usamos para beber. É o copo. Muito bem. E houve alguns alunos que pensaram que eu estava a fazer uma cena teatral, que estava a ser engraçada. Depois perceberam que não, porque aquilo repetia-se muitas vezes. E era inesperado. Mas obrigada, porque eu tinha-me lembrado do início da ampulheta e depois lembrei, porque clepsida é muito forte. A palavra clepsida é muito forte e faz-me esquecer a ampulheta. Portanto, o garfo pode criar uma ampulheta. Isso é muito poderoso nesta obra. E, ao mesmo tempo, nunca podemos mastigar o que é um bem, porque se pudéssemos mastigar, ficávamos muito mal dispostos. É pior que mastigar açúcar, de certeza. Aquilo não se desfaz facilmente. Ficávamos com uma papa que não conseguíamos engolir e tínhamos que deitar fora e a coisa não era agradável. Portanto, aquela mesa é muito estranha, porque é uma mesa do tempo, é uma refeição do tempo. As manchas de sujidade, quer no prato, quer no guardanapo, já são as do tempo humano das refeições. Há uma mistura de tempos, é uma clepsida encapsulada num prato, através do garfo, cujo instrumento é o garfo, e, por outro lado, é uma refeição, é uma promessa de refeição. Estamos a lidar com o nosso inimigo primeiro, como diria o Baudelaire, que é o tempo, mas de uma maneira muito, não é cordial, é muito indireta. Vamos ter com ele através da areia, e, para quem sabe a ampulheta já estamos com o tempo, mas ao mesmo tempo estamos numa praia. E estamos numa praia que é uma praia que a Ana Vieira conhecia, certamente. Há uma peça muito extraordinária que eu nunca vi senão fotografada, que ela fez na Ilha do Faial, na cratera do vulcão dos Capelinhos, chamada, por acaso não sei o nome, aquilo é a Constelação dos Peixes. Se tem algum nome, a Paula que me ajude, porque eu não me lembro do nome. A Constelação dos Peixes, pelos vistos, a Constelação dos Peixes é, do ponto de vista elementar, pensando os elementos da água, do fogo, da terra e do ar, o oposto do fogo. E, naturalmente, não é? Porque tem a ver com a água. O vulcão é um emissário do fogo na Terra, não é? O extraordinário, é uma coisa extraordinária quando nós descobrimos isto, é que aquele vulcão não existiu sempre naquela ilha, à vista, pelo menos. Em 1959, aquele vulcão saiu da Terra, mercê de uma série de tremores de terra.
Aliás, é assim que acontece tudo na Terra, são essas convulsões geológicas que fazem com que haja montanhas. As montanhas vêm do fundo do mar, como o Himalaia, para cima da terra, e por isso é que há sal no Himalaia, porque já houve lá peixe e já esteve debaixo de água salgada. Ora, essa peça da Ana Vieira é muito impressionante, para mim, por várias razões. Uma, foi esse vulcão apareceu em 1959, eu já era nascida, já era uma menina. Isso impressiona muito, e impressiona muito que se comprove no nosso tempo de vida esse movimento geológico. E, por outro lado, porque a Ana Vieira fez o desenho da constelação dos peixes através de archotes que foram compostos manualmente. Eu não sabia disso. Fiquei a saber porque li há pouco tempo uma entrevista, infelizmente não publicada, feita pelo Hans Ulrich Obrist. Ele devia publicá-la. Seguramente que é um erro, é uma entorse crítica ele não ter publicado aquela entrevista, porque é extraordinária. E a Ana Vieira explica que os achotes só duravam 1h30 por serem feitos manualmente, só duravam 1h30, foi 1h30 que aquela instalação demorou. Mas mesmo assim demorou 1h30 e a dimensão era de 400 metros, entre 300 a 400 metros, portanto era uma coisa de uma imensidão extraordinária. E mesmo visível de cima do vulcão, da parte de cima do vulcão, porque aquilo era na cratéria. Portanto, era muito impressionante, porque era uma espécie de homenagem ao próprio movimento geológico, que é a cratera que já não lança fogo, mas que esteve escondida e que agora vibra com a luz através do seu oposto, que é a água, ela que já esteve dentro da água. Portanto, isto é muito, muito profundo. Tudo o que a Ana Vieira faz não é o resultado de especulações compulsivas e enquadradas por um cálculo determinado. Há artistas que trabalham assim, que são os artistas maus, mesmo que sejam considerados bons. É verdade. Mas todos estes vínculos que nós podemos encontrar nas obras foram pensados por Ana Vieira, não que ela os tenha escrito num papel e tenha seguido um roteiro, não se trata disso, mas porque eles estão imersos e soltam-se como os movimentos geológicos. Quando a artista começa a trabalhar, soltam-se. Esta mesa também se soltou. Vem não só da Ilha do Faial, mas vem ainda mais da ilha de São Miguel, onde ela não nasceu, mas viveu desde muito pequena até aos 19 anos. E quando eu vi o filme do Jorge Silva Melo, vi uma coisa que não estava lá. Eu ainda não tinha visto, não tinha lido a entrevista do Obrist, mas para quem me conhece sabe que eu adoro contar filmes, mas os filmes que eu vejo nunca são iguais aos filmes que as outras pessoas veem. E, portanto, quer dizer que foram mal vistos, ou a minha imaginação tem um dom particular, não só que me faz esquecer imensa coisa, como faz-me inventar imensa coisa que não existe. Às vezes eu vou ver o filme segunda vez e disse, então, a cena não está lá, o filme não presta para nada, aquela cena é que era o essencial. Bem, às vezes acontece. Mas eu vi o filme do Jorge Silva Melo e no final do filme, Ana está a percorrer um caminho que nós percebemos que é o da quinta da casa dos pais. Numa certa zona havia uma vinha muito grande, pelos vistos, e para proteger a vinha foram elevados muros, daí o título das últimas exposições da Ana serem das grandes antológicas, retrospectivas, muros de abrigo. Eram muros de abrigo da vinha, para o ar salino não destruir a vinha. E tinham portas e chaves. Devem lembrar-se que uma das últimas peças da Ana, mostradas na exposição de 2011, eram chaves para muitas coisas. Por exemplo, chaves para as portas, para as gavetas de baixo da cômoda. Ou chaves para as portas da arrecadação. Ou chaves para as gavetas de cima do armário de baixo. Às vezes eram chaves com um título imenso. E cada uma daquelas portas tinha chaves. E eram muitas portas. E ela diz que todos os dias, quando era pequena, fazia aquele percurso com molhos de chaves
para abrir todas as portas, até chegar à porta que dava para o mar. E o que nós vemos no filme do Jorge Silva Melo é ela chegar a essa porta, que era fechável com uma chave, mas que está aberta, e nós vemos o mar, vemos o fim da ilha, e vemos o mar longínquo, vemos as falésias e vemos o mar. E o filme acaba assim, o filme de Jorge Silva Melo. E eu sempre vi várias portas, que ela abria várias portas e não abriu nenhuma. Mas conta que abria as portas. E no final aquela porta que ela não abriu, que era a última porta, dava para o mar. Ora, esta história é muito importante, as duas histórias são muito importantes para perceber, no meu entender, a obra da Ana, não por causa da memória. O Oberris diz, essa memória deve estar muito presente nas suas peças. E ela diz, sim, talvez. Não que ele esteja completamente errado, não é isso, mas está parcialmente errado. Porque os artistas não trabalham com a memória no sentido comum do termo. Os artistas não fazem esforço de memória. Para se lembrar, o que eu fazia, quando eu era pequeno, o que é que eu fazia quando encontrava... Não é nada disso. Não é uma memória voluntária, é uma memória involuntária que o artista nunca sabe se vai ter com ele ou não. E cuja convocação pode ser estimulada por certos instrumentos. Por exemplo, esvaziar-se um bocadinho, esvaziar-se, não fazer nada, olhar para qualquer coisa sem a ver. Há muitas técnicas. Ver um filme, sair desabridamente, porta fora, ou apagar a luz. Há muitas maneiras de fazer vazio. Mas certamente, são todos instrumentos, no meu entender, porque não só os artistas são capazes dessa memória involuntária, todos somos capazes e todos temos experiência de que no meio desse vazio subitamente aparece qualquer coisa da qual nós não estávamos à espera e da qual nos tínhamos esquecido. Portanto, não é bem memória, ela diz sim, talvez, e depois diz não, talvez não seja bem memória porque ela está a pensar na memória comum voluntária, seguramente. E talvez ele também esteja a pensar nela. É mais vivência, é viver. Ele diz é viver, sim, é viver, e repete, viver. Quer dizer que ela viveu isso, e isso deixa marcas, vestígios, quer nós saibamos, quer não. Sobretudo na infância. Ela lembra-se quando era pequena fazer isso muitas vezes. A época do sono vem depois, que é um vazio que nós não sabemos dominar, é um vazio que cai sobre nós quando crescemos e fazemos o melhor que podemos, e os que estão à nossa volta, quando nos compreendem, também fazem o melhor que podem, porque é um grande vazio, de repente, a infância começar a desaparecer, ou desaparecer de vez mesmo. Subitamente nós já não percebemos. E, aliás, nós já olhamos para a infância, para as crianças à nossa frente, em geral, com um grande desprendimento, com uma grande distância. Aquele ser já não nos diz nada. Há casos excepcionais em que isso não acontece, mas, em geral, é assim. Essa experiência é infantil. A experiência geológica não é infantil, é um efeito do estudo, mas tem a ver com experiências infantis maravilhosas e também experiências da adolescência maravilhosas, que é provocar um desastre, sobretudo na adolescência. Provocar o desastre de uma coisa que está escondida a aparecer, forçar uma coisa que está escondida a aparecer. Ou pôr fogo a uma coisa, deitar fogo a uma coisa. Uma criança pode fazer isso sem saber, um jovem faz isso de propósito. Quer saber o que é que acontece, quer descobrir as cinzas, quer fazer qualquer coisa com o fogo. O velho já é diferente. O Goethe tem uma máxima muito terrível, que é: as crianças temem o fogo, os velhos têm medo de se queimar. E não há nada a fazer. Nós não somos achados... nenhuma maneira para esse problema, não vamos resolver esse problema. Não somos ouvidos nem achados. Esta mesa tem a ver, então, com experiências muito antigas do mar, da Ana Vieira, muito provavelmente com saudades das ilhas. Ela diz que quem está a ver quem está na ilha, de costas para a ilha, vê o horizonte que está fora da ilha.
digamos que estas tentativas, esta mesa em particular, a outra que tem o comboio também é maravilhosa, mas é desta que estamos a falar. Esta é maravilhosa porque tem o mar ondulante, tem a oposição primacial das cores em Goethe, que é o amarelo, a primeira escuridão da luz, e o azul, a primeira claridade da escuridão. São opostos, ambos intensificando-se dão origem ao vermelho. Isso na pintura pode-se demonstrar. Esta oposição é uma polaridade. Não há maneira de nós nos vermos livres das polaridades. Isto é, o amarelo é amarelo, o azul é azul e eles opõem-se. Não são inimigos, opõem-se, são dois polos que se chamam um pelo outro, enquanto as cores nascem e se desenvolvem da oposição entre luz e escuridão. Esta peça então tem a ver com uma habitante das ilhas, que não nasceu nas ilhas, numa ilha em particular. Tem a ver com o amor pela viagem. Ela também faz uma descrição sobre a viagem muito impressionante nessa tal entrevista que só está publicada no site da Ana Vieira. Podem lê-la porque está em português. Aparecem muitos barcos. Como sabem, estas peças, as mesas foram convertidas em serigrafias, o que é muito impressionante. Nós percebemos que a razão não é boa. O Obrist pensa que é boa. A primeira pergunta, porquê é que reconduziu estas peças a serigrafias? Porque foi para a bidimensionalidade. Ele utiliza muitas vezes a bidimensionalidade e a tridimensionalidade, e ela também algumas vezes. Mas ela gosta mais da palavra corpo, e não tanto da bidimensionalidade e da tridimensionalidade, que é mais uma coisa geométrica ou física, e não tanto pictórica, escultórica, e no caso destas mesas e das serigrafias. E ela diz, era talvez para tornar mais portátil. Mas esta palavra portátil também tem um sentido que não é aquele muito especial que ele diz, isso lembra-me o Duchamp e o museu portátil, porque o Obrist tem uma característica particular que lhe fica muito mal. Eu gostava de discutir com ele, eu não quero dizer mal dele, portanto não vou dizer mais mal dele. Gostava que ele estivesse à minha frente para eu discutir com ele, porque ele sempre que encontra uma coisa que nunca viu, reduz sempre àquilo que viu. E portanto, como conhece o Duchamp, vamos lá para o portátil, é um museu portátil. Mas ela está a dizer aquilo de uma maneira muito irónica. Ela diz, sabe, é que naquele tempo em que eu fiz as serigrafias, só a Fundação Carlos Gulbenkian é que comprava obras aos artistas, não havia outras instituições de arte moderna ou contemporânea. E os galeristas estavam numa situação muito difícil. Por isso eu fiz as serigrafias, são portáteis porque são vendíveis. Como é óbvio. Ela fez aquilo para vender. Mas aparece um barquinho e aparece também uma taça cheia de água com um peixe. E aparece um avião que vai sair da taça. Então nós percebemos que aquela história que ela está a contar das viagens que fazia quando era mais nova, sobretudo depois de ter começado a estudar aqui no continente, eram muito impressionantes, porque quando regressavam, ela descreve a viagem de regresso. Iam primeiro para a ilha de Santa Maria, que tinha um bom aeroporto, mas depois tinham que ir por um avião muito pequenino até da companhia SATA para a ilha de São Miguel, onde viviam. E aí nunca sabiam em que dia chegavam. Porque o campo onde o avião fazia a aterragem era um campo de pastagem de vacas. E, portanto, ora as vacas estavam a pastar, ora não estavam, e era assim. Eram tempos felizes, podemos concluir. Eram tempos muito felizes. Isto é quase impossível de acreditar. Portanto, eles nunca sabiam, não é a hora, era o dia em que chegavam. Porque não sabia-se a hora em que estava marcada naquele dia, havia lá vacas a pastar ou não, e então tinham de vir os pastores e lá afastá-las, e sempre demorava tempo, portanto tinham que avisar com alguma antecedência que vinha o avião. É uma história extraordinária de avião, mas ela gostava muito de viajar de barco, não naqueles barcos que ela chama de uma maneira inacreditável centro comercial flutuante, que é aquilo que existe, mas ela gostava sobretudo de viajar, voltar a viajar num cargueiro, porque ela viajou em cargueiros. Por exemplo, num viajou não sei se mesmo dos Açores até Leixões, até ao Porto de Leixões, para ir para o Porto. Que é uma viagem pura e dura, como ela diz, viajar num cargueiro. E ela diz
nessa resposta ao Oberris, diz que é mesmo urgente fazer uma viagem para mim. Gostava mesmo de viajar. Não sei se ela viajou depois de barco no tal cargueiro, não faço ideia. Mas era para voltar a experimentar qualquer coisa que estava muito fundo marcado na vida dela. Portanto, este barquinho aqui diz respeito a um desejo de viagem muito forte, que nunca se afastou da Ana Vieira. O que é que me importa mais dizer sobre esta peça? A Ana Vieira, como algumas artistas portuguesas da época, em particular mais velhas que ela, parece-me, a Lourdes Castro claramente mais velha, e a Helena de Almeida também um pouco mais velha, mas talvez um pouco mais da mesma geração. Isso não aconteceu tanto com os homens de uma maneira tão intensa e tão poderosa nos artistas como nas artistas. Vieram todas da pintura e todas, soi-disant, abandonaram a pintura. Mas eu não creio que seja bem assim. Elas estão naquela fase crítica, que nunca conheceu um termo, entre ter aprendido pintura e ter abandonado a pintura. Estão nessa fase crítica. Não é o abandono da pintura enquanto tal, porque isso era tirar a água do capote e descobrir outra coisa qualquer. Mas não, em todas as obras da Ana há efeitos pictóricos da Ana Vieira, e também na Helena Almeida, e também na Lourdes Castro, como nós sabemos. Portanto, todas elas utilizaram a cor, a mancha, e nesta fase da obra dela, os azuis são senhores, são como já se disse. Portanto, para mim, a Ana Vieira, nestas peças, está a pôr à prova, como em todas as suas obras, mas de uma maneira particular nesta, porque é esta que estamos a ver, essa crise que não conhece termo entre não conseguir tornar a pintura um ato interior e, ao mesmo tempo, não conseguir abandonar a cor e a mancha. E aí é o corpo que toma a dianteira, o corpo dela enquanto age, e o que ela faz com as matérias que escolhe com as mãos, passando as obras a terem um estatuto duplo de pintura e escultura. Mas calha melhor é dizer que é uma mesa-paisagem, em vez de dizer que é pintura e escultura. Outro aspecto que eu gostava de falar é a última exposição da Ana, individual, na Galeria Graça Vandão, em 2014. Um dia a Ana Vieira telefonou-me para me convidar para escrever para o catálogo de Serralves. E eu fui ver a exposição depois, quando estreou. Gostei muito de escrever aquele texto, por causa do sono, que eu falei muito do sono. Gostei muito de falar da ocultação, desocultação, da casa, com aquelas palavras que têm a ver com desejo e têm a ver com momentos da força humana em que o desejo ainda não se afirma. Aqui gostava, ou apenas aqui, 3 pontos. Só o lugar é como estar viva, aqui, estar viva. Ou aqui ainda estou viva, aqui ainda espero. E depois essa desocultação e a ocultação eram aqueles móveis tapados com panos, como se fazem nas casas habitualmente, quando se vai de férias ou durante o verão. Ela explica durante o verão, no filme do Jorge Simonel explica assim, e que tem a ver também com uma expectativa, mas é uma expectativa diferente. É uma expectativa em que o desejo não está afirmado, em que a palavra não intervém. Mas a Ana também, como sabem, em relação às casas, deviam ser mesmo muito importantes para elas, e as portas muito importantes eram aquela porta espelhada, onde se vê uma nuvem e onde parece que há um horizonte visível a partir de uma ilha, é claramente uma homenagem também às suas casas da infância. Como a areia. E agora lembrei-me, aliás pensei nisso, e agora lembrei-me neste momento, num livro que eu já li muitas vezes e que não paro de ler, que é A Finisterra, do Carlos de Oliveira,
onde um homem percorre uma casa onde supostamente terá habitado, mas depois aparece um outro e aparece um terceiro e não sabemos se esses outros habitaram essa casa, como que desdobramentos que todos os escritores, poetas, artistas e músicos conhecem, e às vezes não são identificados, mas para ser artista é preciso um desdobramento que todos os seres humanos fazem, que é ficar fora de si por algum tempo, mas os artistas especializam-se em ficar fora de si durante mais tempo. É a diferença. E esse ficar fora de si durante algum tempo, nas portas, nas janelas, nas mesas, é muito, muito precoce na obra nos anos 70. Já está, nos anos 60 também já está visível, nas silhuetas, nos cortes das silhuetas que se apresentam como o corpo que vai habitar uma casa, que vai abrir uma janela e que vai fechar uma porta. Essas são das coisas mais originais e ela muito novinha, estas silhuetas recortadas, como ela diz, e é óbvio, tem muito a ver com as sombras bordadas da Lourdes Castro, mas são outra coisa justamente por causa do corpo, porque habitam o espaço. Habitar o espaço significa que colocar aqui esta mesa faz com que o espaço se torne diferente. Esta mesa irradia qualidades que o espaço não tem sem ela. E essas qualidades podem ser sentidas e descritas. E isso é efeito do nosso próprio corpo e deste corpo. Portanto, é efeito do corpo no nosso corpo. O efeito sentimental, o efeito emotivo, o efeito cognitivo, o efeito do desejo, do movimento, tudo isso que o nosso corpo incorpora e expressa e expande. Mas estava eu a falar do Carlos de Oliveira e do desdobramento. E o desdobramento da Ana Vieira tem a ver com todos os movimentos que têm a ver com janelas, paredes falsas, ou falsas, eu não lhes chamo falsas, paredes que não conhecem a impenetrabilidade, que flutuam, como as do ambiente que falámos, as paredes que ela desenha nas fotografias, aquelas paredes que parece que não têm matéria, daquela peça que é uma peça falhada, segundo ela, daqueles paralelepípedos, uma paisagem a inventar, uma paisagem inventada, que era como agregar todos os elementos das ilhas, desde o vapor d'água, à água que corre, ao vento, ao fogo, à cinza, ao som, que fazia vibrar as paredes, que eram de um plástico particular, mas essa peça esteve na Sala do Veado, quando ainda existia essa sala como centro expositivo, ou como espaço expositivo, e era muito impressionante, mas ela acha, e eu também acho, que é uma peça falhada, mas tem o brilho da peça falhada, como o Nietzsche diz que a tragédia é o brilho do ocaso da decadência grega, é um brilho crepuscular, é uma obra crepuscular, aliás. Mas eu ia falar, ela telefonou-me para me convidar para escrever, já não me lembro o que é que fiz, devo ter ido ver as peças, mas não me lembro rigorosamente. Eu não me lembro de ter o número de telefone da Ana Vieira, eu depois disso nunca falei com ela ao telefone. Cada um tem a sua solidão e eu pratico a minha. Depois disso, ela convidou-me para ir ver a exposição de 2014 na Galeria Graça Brandão e eu fiquei muito, muito impressionada. Chamava-se Inquietação. É por causa do branco. Era uma exposição toda branca. E o branco, em Goethe, é sinal de que nos aproximamos da ruptura, do esgotamento, do morrer, da morte. As peças eram todas brancas. Não é a primeira vez que o branco aparece logo naqueles livros que se abrem com aquelas... os côncavo convexo maravilhoso, que até faz pensar nas peças e nos conceitos do Chillida,
digamos que a forma que ele mais gostava era do côncavo, porque do côncavo podia nascer tudo, e esse jogo entre o côncavo e o convexo também é muito próprio da Ana Vieira, se olharmos bem para as peças. Aqui mesmo está à vista, com o copo, com o prato de sopa, com o barquinho, com a elevação do barquinho, com a ondulação, com a argola, e mesmo com o desenho que o guardanapo faz. Mas esse branco dessa espécie de livros do côncavo e do convexo estava inserido num outro contexto. Nesta exposição era tudo branco. E uma das salas que mais me impressionou, uma das peças que mais me impressionou, eram os móveis todos pintados de branco, num soalho todo pintado de branco. E estavam meias afundadas, havia uma cadeira que já quase que já só tinha o assento e o espaldar. As pernas, uma ainda estava um pouco à vista, mas as outras 3 estavam quase. Quer dizer que era aquele chão era uma espécie de abismo que sugava, que ia sugando a ritmos diferentes os objetos. Aliás, a ideia de que os objetos perdem a sua função e deixam de ter a sua função, como que perdem a sua própria vida, e depois são como vestígios de estados de moribundo. De procurar, por exemplo, as peles das demolições, não é? Que ela expunha depois. E o expor nunca é muito, para mim, nunca é muito feliz, porque a peça é tão extraordinária que, ao ser exposta, não sei como é que há qualquer coisa ali que é perdida. Em todo o caso, não se pode fazer de outra maneira, senão não se vê. Pode-se pôr no chão, mas não era fácil depois pisar, etc. Mas essa exposição impressionou-me por ser branca e depois por causa também de um vídeo em looping, em que saiu uma menina que já tinha aparecido numas escadinhas, que ela tinha desenhado peça que se perdeu, que ela tinha desenhado um perfil, e depois mais tarde fez uma coisa, pintou-a toda de azul. Não ficou nada bem. Eu não gostei nada disso. E era a menina longínqua, por isso é que ela pintou de azul. Ela já não a podia recuperar. E essa menina aparece, é um perfil, é um perfil, uma silhueta tal e qual como a menina na escada, mas ela está a sair, e nunca mais para de sair e de fugir. Esta mesma paisagem é uma espécie de pequena felicidade, pequena e profunda, breve. É pequena porque é breve. Breve e profunda felicidade dessa criança que está sempre a sair da escuridão e a regressar à escuridão, da infância da Ana Vieira, e que ela consagrou nesse vídeo tão ímpar, tão único. Acho que vou parar. Obrigada. Falou na relação entre o côncavo e o convexo e no movimento pendular que isso engendra. Eu às vezes gosto de andar de alfa pendular, às vezes não, porque aquilo, se nós resistirmos, ficamos um bocadinho enjoados, não é? Temos que ceder à singularidade. E acho que além dos movimentos pendulares nesta mesa, aquilo que eu vejo pela primeira vez, que falou, há outro talvez é que este mar é também um céu, não é? É um reflexo do céu também. É um reflexo do céu, só que o branco, podíamos pensar que são nuvens, mas talvez seja mais a espuma marinha. Mas certamente que há aqui um reflexo, certamente. E pensando o que nos ensinou sobre o azul como... Com a primeira claridade da escuridão. A profundidade do azul. Sim, a profundidade. Aliás, a nossa atmosfera, é que faz com que nós vejamos o azul, não é? Porque a escuridão é total. E sem a atmosfera não havia o céu. E aqui acho que se pode ver essa atmosfera. O termo atmosfera em Ana Vieira é muito importante, não só para as peças que se chamam atmosfera. Como dizia o Goethe, o mais pequeno cabelo cria a sua atmosfera. E esta obra cria uma atmosfera que muito seguramente vem
da oposição entre o amarelo e o azul, a areia e o mar, mas também vem seguramente do espelhamento do céu no mar. Seguramente também vem. Bom, essa é a relação entre o céu e o mar, os gregos conheciam bem, não é? Mas não viam azul. Mas não viam azul. Os gregos viam todas as cores menos azul. Quando se lê o Ulisses, nós não queremos acreditar. O mar é cor de vinho, cor de cinza, mas nunca é verde nem azul, nunca, nunca, nunca. Eu aliás, só estou a acreditar nesta história, agora é que a vejo contá-la, porque eu sempre achei que era um filme... Não, mas se ler o Ulisses, a Odisseia traduzida pelo Frederico Lourenço, vai ver que não há azul nem verde. Eu por acaso não me lembro das outras, é cor de vinho, cor de cinza, mas ainda há outra cor, não sei se há algum amarelo lívido, qualquer coisa assim, porque o Mediterrâneo, eu não conheço bem o Mediterrâneo, andei acho que 2 vezes no Mediterrâneo, mas o Mediterrâneo, ao contrário do que nós sabemos que é muito perigoso, pelas coisas infelizes que ultimamente se lá passam, mas na verdade foi sempre um mar muito perigoso e talvez seja o mar mais perigoso de todos. Eu sempre pensei que os gregos se queixavam muito do mar Mediterrâneo e comparados com os portugueses que tinham ido para tão longe, numas casquinhas de nós, eu pensei, mas que medricas, como é que os gregos estão sempre a queixar? Mas não, eu é que estava errada. O mar Mediterrâneo é muito mais perigoso do que o mar Atlântico, muito mais. As tempestades não se anunciam com clareza. De repente o mar começa a ferver e um barco vai ao fundo. Isso é o Mediterrâneo. Eles tinham toda a razão para terem medo do Mediterrâneo. Eu, na minha santa ignorância, a ignorância nunca é santa, nós é que temos santa ignorância para nos perdoarmos, não é? Mas na minha santa ignorância achava que eles tinham medo do mar, que não metia medo a ninguém, pois mete muito medo. E para castigarmos as santas. Como? E para castigarmos as santas. Isso já não sei. Isso já são outras cavalarias, eu não me meto. Mas se me permitir só, dessa oposição que falou entre o azul e o amarelo, este amarelo é solar, não é? Muito solar. Muito, Portanto, muito. É mesmo a oposição, uma das mais belas oposições entre amarelo e azul que eu conheço, esta obra. É verdade. O Goethe adoraria ver esta mesa, tenho a certeza. Porque era a comprovação da sua teoria das cores. Uma das comprovações possíveis. Só que depois tinha um elemento muito dramático que aparece com o prato. E sabem o que é que chama? A que é que ela chama? Porque o Oberris diz assim, é a mesa paisagem. Bem, está posta para um almoço ou para um jantar. E diz a Ana Vieira, isso é o interior. O interior desta mesa é a refeição. É extraordinário, não é? E ele não percebe. Não, ele não percebe, não porque eu saiba que ele não percebe e ele não sabe. Ele sabe que não percebe e ele diz, no fundo, o que é que está aí a dizer do interior? Porque ele percebe o interior e o exterior, por exemplo, do ambiente em que não se pode entrar. Há um interior onde não se pode entrar. Aquele ambiente, os ambientes da Ana Vieira não são para entrar, são para andar à volta. O que já é muito, muito bom, porque o nosso corpo à volta descobre muitas coisas que sem andar à volta não descobre. É um olhar muito importante, o olhar em volta. E obriga-nos a rodar o corpo, não é? Sobre nós próprios e à volta de. Portanto, é rotação e translação ao mesmo tempo. E vamos mais para trás, vamos mais para diante, concentramos num pormenor. Nos ambientes não se entra, e é muito curioso que se chama ambientes. Nas mesas, as mesas estão à nossa mercê. Nós não vamos mexer porque não se pode tocar, mas na verdade nós devíamos poder tocar em todas as esculturas. Se bem que isto não é bem uma escultura de ferro, ou uma escultura de madeira, ou uma escultura de pedra. Mas isto não é uma escultura de ferro, nem de madeira, é uma mesa, paisagem. Então é melhor não mexer, porque nós não sabemos fazer mesas paisagens, pois não. É melhor não mexer. Nem mesas sabemos fazer. Que eu saiba, aqui nenhum de nós é marceneiro, portanto eu não sei fazer mesa, gosto de pessoas que fazem mesas, gosto de saber que há pessoas que fazem mesas e gosto de mesas. Gosto de mesas à minha altura. Às vezes, quando me pedem para ir falar, põe-me assim uma mesa e disse, mas eu não vou beber nenhum whisky. Para que é que põe uma mesa aqui?
Já uma vez tive de fazer uma exposição quase de joelhos, porque a mesa era assim e eu fechei a mesa, mas ninguém viu que eu estava de joelhos. Mas havia uma coisa assim, uma espécie de um balcão, e eu pus-me ali a fazer de conta. Parecia uma anãzinha, se me visse cá de fora, cá de dentro fazia uma anãzinha, mas ali até parecia que estava sentada. De lá de fora parecia que estava sentada. Mas aqui foi ótimo, porque isto tanto podia fazer de estante para pôr um livro se eu trouxesse, como de mesa, que é a mesa à minha altura. Gosto de pôr as mãos, gosto. Mas a mesa paisagem ninguém sabe fazer senão a Ana Vieira, portanto convém nós não mexermos. Porque se nós mexemos, destruímos logo a ondulação. E para reconstituir a ondulação, não sei se seremos capazes, não sei. Como é que ela se mantém assim? Tem preguinhos, eu fui ver. Não há milagres aí na arte, só há técnicas. Aprendam isto. Milagres não é com os artistas. Temos aqui uma pergunta. Podia comentar se esta mesa tem vento, se há vento? Eu acho que é capaz de ter vento. Na parte da ondulação, claramente, porque eu sinto que o barco está a mover-se. Ele não se desloca, mas está a ser movimentado. É como se houvesse um vento interior aqui. A ondulação é consequência do vento. Já é um efeito do vento. Aliás, nós só conhecemos o vento pelos seus efeitos. A ondulação é um efeito do vento. Portanto, é claro que aqui há vento. Eu não falei dele. Ainda bem que falou. Está congelado? Não está nada congelado. O barco está a fazer de conta. Sim, claro. E os outros 7 objetos são trazidos da prateleira. Exatamente. E estão bem colocados. Não é preciso. O barco é um brinquedo. É uma escala. É o problema de escala, exatamente. E por isso é que aquilo é o interior, é engraçado. O interior vem da prateleira da nossa casa. Ainda bem, Manuel, que diz isso. O barco mede um palmo, que eu estive a medir aqui na segunda-feira, assim, sem estragar nada, mas estive a medir ao longe. O prato é um prato que nós usamos. O copo também, o copo não podia ser mais comum. Os talheres é tudo comum. Tudo isto é uma espécie de jogo entre duas formas de imaginação. Uma imaginação que fantasia o vento através de uma nervura. Também num vestido de criança se pode fazer isso, com uma nervura. E a imaginação que implica o uso de objetos que fazem parte da nossa vida e que dão sentido à nossa vida, mesmo quando a nossa vida não tem sentido. Há pessoas que acham que a vida tem sentido e outras que acham que não tem. Mas mesmo nos casos em que não tem sentido comer num prato e ter um prato e ter talheres para o prato e conviver. Aqui só há um prato, ninguém pode conviver. Convive com uma ausência. O tema da ausência é muito próprio da Ana Vieira. Uma ausência de comunidade. Mas o mar é um meio para chegar a alguém. O barco vai dirigir-se a algum porto, não é? Também há esse jogo entre o solilóquio de quem está ali sentado à mesa que não está, nós temos que imaginar, e o movimento do barco, que é completamente imaginado, através do vento imaginado e fixado, encapsulado nas pregas, porque está encapsulado o vento, claramente. Claro que se nós fizermos assim, achata, e portanto não está lá ninguém a fazer assim. Não está. Tem uns meninos assim, escultóricos nas casas mais antigas a fazer vento, como toda a gente sabe. E nos mapas portugueses do Renascimento há esse putia com as bochechas inchadas a fazer vento. Portanto, o vento é uma força muito, muito simbólica, muito extraordinária. E nos países que vivem com água e rodeados de água, e no caso da ilha, que é uma terra completamente rodeada de água, o mar produz efeitos sem fim no imaginário de alguém. Portanto, este contraste, obrigada, Manuel, pela pergunta, opõe o cotidiano habitual, a mesa, a alimentação, a solidão, a expectativa e o horizonte a perder de vista, o destino que não se vê, o porto a que se há de chegar, a ondulação imaginada por um vento, que o gesto de levantar, é extraordinário como nós, através de um gesto de levantar um tecido, podemos fazer com que o vento apareça. O tamanho do barco, que é um brinquedo. Sim.
Também tem, e para mim faz lembrar o longe, porque afasta muito do prato. O longe e o distante. Sim, faz. Como se, Faz, porque o mar é. Parece que o mar é mesmo muito imenso. Apesar de ser uma zona muito breve da mesa, não é? Parece uma imensidão por causa da ondulação que faz crescer o espaço. A ondulação faz crescer o espaço. E porque o barco se está a dirigir. E parece minúsculo. Parece minúsculo e é minúsculo. Em relação, mas está na escala da própria ondulação, isso é que é extraordinário, não é? Em relação à ondulação, é um barco satisfatório. E o facto de não haver cadeira? Isso é para ninguém se atrever a sentar. Não é por acaso. Não, mas é porque cria, cria uma impossibilidade. Exatamente. É para não se sentar, é para não se tornar acessível. Exatamente. É muito impressionante. Não haver cadeira e a areia ser branca, porque ela é açoriana, como eu, e a areia é basáltica, é escura. E aqui não é. Ela foi buscar areia, não à sua ilha, mas a Santa Maria. Olha, isso não sabia, fiquei a saber, obrigada. A areia branca é Santa Maria. Eu não conheço Santa Maria, por acaso só conheço São Miguel e a terceira. Tem areia branca. Se calhar foi buscar então aí. A areia daqui, mas ela é muito branca realmente. É muito branca. É escura. Tens razão. Eu lembro-me de, quer na terceira, quer em São Miguel, ser assim. Mas há ali dois elementos humanizados. Portanto, um é o prato e o copo, mas o barco também. Claro, o barco é uma construção. Mas o barco é uma construção da viagem. E aqui há uma espécie de contraste. Não é oposição destrutiva, é contraste entre a alimentação, mas é uma alimentação do tempo. Aquilo é o tempo, ali tem o tempo. E este é o espaço da viagem, da aventura. É como eu vejo. É como eu vejo. Mas também se pode dizer que a mesa é um posto de observação. É. No sentido em Para quem estivesse sentado à mesa, mas ninguém se pode sentar. Mas imaginemos que alguém se sentava, podemos fazer esse exercício. Nós estávamos num posto de observação, claramente. Aí, não sei o que é que verá aquele que está ali sentado, porque tem o copo à frente e tem um pano. O pano é o mesmo, é extraordinário. Não parece nada ao mesmo, é o mesmo pano. metade da mesa é movimento e a outra é estável, exatamente. Exatamente. Eu tive a sorte de vir cá o outro dia e apanhei a sala vazia. Ou seja, a peça para mim não resulta com pessoas. É verdade. Resultou de uma maneira muito diferente. Quando está vazia é uma revelação. Mas o conjunto das pessoas faz qualquer coisa à mesa, que é uma espécie de invasão, é uma espécie de pressão sobre a mesa. Mas a mesa resiste cada vez que uma pessoa está a pensar numa coisa que lhe diz respeito. E então parece que se expande outra vez. Ela retrai-se e expande-se connosco ao mesmo tempo. A questão que eu queria pôr é, esta peça que estamos a ver, não é a mesma peça que fez a Ana Vieira. Isto foi transportado, não é? Isso é sempre... Há uma diferença no tempo, pelo menos. Sim, isso é verdade. Quando se trata de obras deste género... É de novo... Fisicamente está estável, ou seja, os objetos estão guardados. Transporta ou é... perfeitamente fixo, não há nenhuma mudança. Mas de cada vez ela é reposta, na verdade. Estas peças que são uma espécie de instalações, elas são repostas. A Ana Vieira até, em alguns casos, é próprio da obra. É próprio da obra. São elaborados para todas as peças da Ana uma espécie de compte rendu, de resumo do que está, de memória, como é que se monta. Como é que se monta a peça? Como é a peça? Então, isso está estudado e foi apresentado já no base. É engraçado porque a Filomena falou da distância. O Banco de Arte Contemporânea. E eu, quando entrei e vi a peça, inicialmente pareceu-me uma brincadeira. E eu disse, isto não é arte. E entrei logo com a distância toda. E entrei e comecei a ver com o corpo, como está a dizer, depois no lugar do corpo é mesmo ali ao pé do prato. Por exemplo, aquela areia, a mim não diz-me tempo não no sentido cronológico, diz-me tempo no sentido de momento. E diz-me, é uma aridez. E há esta dicotomia, aridez junto com água que não sacia a sede.
que sublima tudo aquilo que teve a dizer, parece-me. Ou seja, exponencia esse Sim, a água do mar vir para não dentro. sacia a sede. Os gregos bem diziam isso, e na nossa viagem trágico-marítima, uma das descrições de um monge, o padre Gaspar, diz que no meio daquele mar encapelado, já fora do barco, tudo esfacelado, ele pedia a morte para não morrer de tantas mortes. Que viesse a morte para não morrer de tantas mortes. E morrer de tantas mortes era engolir a água, claramente. Portanto, a água do mar é imbebível. E a areia é incomestível. Essa relação pode-se manter. Mas o que salta logo à vista não é que a água do mar é imbebível, é que a areia é incomestível. O que salta logo à vista. Porque o mar aqui não interessa que seja imbebível ou bebível. O mar é de uma beleza sem fim. O mar está ondulado, o mar tem vento, o mar reflete, o mar é o sonho da aventura, é o desejo da viagem. Ali há uma desproporção entre ser imbebível e ser incomestível. Há uma desproporção. Não é equilibrado. Eu saí daqui e fui ver estavam a projetar 2 filmes ali na Achada, que era o Kurosawa, que era à procura de... O Kurosawa? Sim, que estava à procura do Van Gogh, que ele anda por dentro dos quadros, não sei se já viu, anda mesmo Por acaso nunca vi esse filme. E depois era a projeção da Lourdes Castro no Teatro de Sombras. Dela, e ela a dizer que aquilo, ou seja, a plantação dela, as plantas, as calhas onde vinha a água, etc., aquilo era um quadro vivo. Sim. Ela plantava, ela estava bem dentro do quadro. Havia ali um paralelo muito engraçado entre os dois. E a Filomena falou da necessidade da distância. Essa primeira distância de que falou, chegar aqui e sofrer um choque, é uma distância que se for mortificada, como foi, é muito produtiva, porque se não é mortificada, torna-se uma impotência, não é? Uma pessoa é incapaz de ver. Portanto, no seu caso, não se tornou uma impotência, tornou-se uma potência de compreensão. Nisso que diz a Lourdes Castro, mais ainda do que na Ana Vieira. Ana Vieira, a relação, apesar de haver tantas flores, como nós sabemos, naquelas janelas quadros, não é? Tão bonitos, naquelas janelas, é como ela lhe chama, há muitas flores, mas no caso da Lourdes Castro, ela plantava as flores mesmo, e tem uma relação com a natureza diferente, talvez por causa até da relação com o budismo, do Manuel Zimbro, não sei, tem alguma coisa a ver isso, sabe? A passagem da natureza para a arte na Lourdes Castro era mais natural, mais sem conflitos do que na Ana Vieira. A Ana Vieira não é budista, para ela o corpo é sobretudo ação e desejo. Claro que também tem o elemento de devaneio contemplativo, mas o outro toma... E no caso da Lourdes Castro é mais contemplativo. É mais camadas de contemplação, umas a caírem umas sobre as outras, como aquelas pétalas que caem naquele grande vaso, não é? Ambas relacionadas com ilhas. Ambas relacionadas com a Ilha da Madeira, é verdade. Mas é muito interessante que a Ana Vieira paga as suas dívidas, nem todos os artistas fazem. E em Portugal eu noto uma coisa que me entristece cada vez mais, devo dizer-vos, é que os artistas portugueses não falam dos artistas portugueses. E com isso estão a fazer qualquer coisa à sua própria vida. E a Ana Vieira fala dos artistas portugueses a quem ela deve. A Lourdes Castro é uma, claro, quer dizer, qualquer pessoa diria, mas dizendo ela tem outras consequências, porque ela compreende o que é que ela aprendeu com a Lourdes Castro, que tem a ver com a ausência, tem a ver com as sombras. E também aprendeu com o Noronha da Costa. E ele até diz se eles ainda estão vivos, ela diz que estão, mas na altura, a entrevista é de 2011, a Lourdes Castro já saía pouco da Madeira, já saía pouco da sua casa, e o Noronha da Costa já estava muito doente. E depois fala do Pistolete, para grande admiração minha, mas é engraçado, fala do Pistolete, e isso tem a ver com o papel, com o artista italiano, que jogava muito com as sombras, no fundo com os espelhos, com o espelho, e a influência do espelho
vem claramente o pistolete e também andar à volta. O andar à volta, o papel do espectador em relação ao pistolete é fundamental, porque ele reflete. Só que no caso da Ana, a dimensão corpo ainda é mais forte do que no caso, por exemplo, as silhuetas são corpos verdadeiramente e são corpos divididos, são peças ajustáveis como um puzzle. Isso é muito curioso. Mas o espelho aparece, por exemplo, aparece em figuras, aqueles perfis, e aparece nos pronomes, por exemplo. O corpo de parte dos pronomes é espelhado. O espelho que reflete e que multiplica as presenças de cada um, isso é muito importante para a Ana Vieira. Aqui não há isso, porque este mar não reflete. Quer dizer, ele está a refletir o céu, mas não nos reflete a nós. Se nós passarmos, não é essa a função da peça. A função da peça é para nós olharmos para ela e pensarmos nela, não é para nos refletirmos nela. Mas há outras que é para nos refletirmos. Cada peça pede as suas atividades, não é? Desculpe. Falou um bocadinho sobre, e pegando nessa ideia de reflexão do espectador, desta tentação que pode haver com uma empatia do espectador para com a obra. E que isso é há perigos na empatia. Exatamente, e que é uma ilusão. Eu vou explicar. A empatia é olhada constantemente como um sentimento comunitário fundamental, não é? Não é isso que está em causa. Este é um ponto de vista benjaminiano a que eu adiro. Ele considera que a empatia é perigosa porque pode criar uma falsa familiaridade com a obra. A obra deixa de ser estranha e com isso deixa de nos interpelar. Esse é o perigo da empatia. Obrigada pela pergunta. Amansada. Fica amansada. Começa a ser uma coisa que eu... Exatamente, é passar a mão pelo pelo. Ora, o Benjamin tinha a ideia de que nós tínhamos de passar a mão pelo pelo no sentido inverso do ritmo natural, a contrapelo. Era assim que ele achava que nós devíamos falar da arte, era a contrapelo e da história também. Posso fazer uma pergunta? Obrigado, antes de mais. Eu também por chegar tarde mas ainda não dei a volta à obra. Daqui para aí é possível ver do momento, o tempo, o sonho desse lado da mesa. Também é possível, em vez de, como isto se vê com o corpo e temos esta dimensão, à escala do prato e dos talheres, é possível pôr-nos do tamanho do barco e olhar para o lado de cá. Sim, acho que sim. Acho que pode imaginar isso. Pode imaginar a estranheza absoluta da nossa vida. Obrigada. Mas também podemos pensar na perfeição, no círculo. Claro, podemos pensar como é bom que tenha havido uma pessoa que tenha feito isto. Porque tem umas dimensões perfeitas, não é? Não podia ser maior nem mais alta. Eu acho que é extraordinária esta mesa, verdadeiramente extraordinária. Não sei se a Ana estudou isso, porque há estudos sobre essas proporções. É muito importante. A escala. Exatamente. E a proporção. Tamanho. Exatamente. São duas coisas A escala diferentes. e a proporção, exatamente. São duas coisas diferentes. E o tamanho é uma coisa diferente da escala, claro. A escala tem a ver com o nosso corpo. A escala tem sempre a ver com o nosso corpo. O nosso corpo é que sabe se um homem é alto ou é baixo. Ou uma montanha parecia mais alta e no final não é tão alta. Uma casa tão pequena. Ou uma criança tão grande. É tudo estético. É o nosso corpo que mede isso. Sem o nosso corpo não podemos perceber nada de diferenças entre a escala de 1 até não sei quantos. Depois há a medição do tamanho, que é uma coisa geométrica ou matemática. Isso já é diferente. Já não tem a ver com o nosso corpo. Esta pergunta, esta observação foi muito inquietante. Não é? No fundo, inverter a visão. Em vez de olhar dali, olhar daqui. Sim. É muito estranho. Sim. Começou a falar e começou a produzir, no fundo, pontos de vista e essa brecha foi-se abrindo. Mas
Esta mesa, esse lado, pode ser visto, não é? À altura da pessoa sentada, à altura da pessoa de pé, como estava dentro da proporção e também e tudo mais. Mas para verdadeiramente inverter e ver desse lado, o senhor está sentado. O melhor é estar sentado. Ou uma criança. Uma criança também pode ver, também pedi, também pensei nisso, que uma criança, não, se estivermos muito alto, como é, quer dizer, eu não sou muito alta, mas sou mais alta que esta mesa, claro, e portanto, quando a vejo de cima. Agora estou a vê-la sentada, eu também me sentei para a ver sentada aqui, e aliás, sentada em vários pontos possíveis, e a mesa muda, mas realmente a mesa é boa de ver sentada, é a melhor maneira. Ou então uma criança. Esta mesa tem uma altura normal de mesa. Sim. Tem 75 centímetros. Exatamente. As mesas é para nós nos sentarmos a fazer qualquer coisa em cima delas. Em pé para fazer assim. Exato. Quando estamos a pôr a mesa, temos de estar de pé. Ou então por debaixo da mesa. Ou então debaixo. Isso é outra coisa. Isso já é malandrice. Isso já é malandrice. Ou num ataque. Aqui não tinhas sorte. Aqui não tinhas sorte, Manel. Vamos agradecer-vos muito esta noite. Agradecemos também a presença da Paula aqui connosco, a filha da Ana Vieira. Olá, Paula. Agradecemos muitíssimo. Acho que poderíamos ficar aqui se as pernas aguentassem, se o calor se aguentássemos, acho que ficávamos aqui até às 7 da manhã. Ainda comíamos areia. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite e queria agradecer as perguntas que foram todas muito iluminadoras da compreensão desta peça. Muito obrigada. Em particular para mim.